Olá, olá! Sejam super bem-vindas à nossa 10ª aula do projeto Pedido Perfeito. Para quem não me conhece, eu sou Michele Rezende, sou mentora de lojistas de calçados, lojista na prática aí há mais de 20 anos, criadora do método e do projeto Pedido Perfeito, um método que ajuda as lojistas de calçados a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui, bater esse papo descontraído. É uma aula que eu faço parte dessa jornada para transformar realmente o estoque em grana, com método, com decisão e principalmente com execução. Então, hoje, nossa 10ª aula, uma aula muito importante, e o tema que é um divisor de águas, que é como parar de depender das promoções. Então, para você que tem essa dificuldade, hoje nós vamos bater esse papo. Michele, mas eu não consigo. Fica difícil na minha loja. Gente, você consegue sim. E hoje eu vou estar te mostrando isso, tá? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o projeto Pedido Perfeito. É uma sequência de aulas práticas, onde eu já estou, né, mostrando os pilares da compra inteligente, do giro estratégico, da ação comercial, da venda com método. É ensinar mesmo lojistas de calçados a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar, estar colaborando com mais lojistas de calçados, para que eles tenham estratégia e não trabalhem no desespero. Isso que é muito importante, tá? Bom, o que que nós vamos, o que que vai ser o aprendizado? O que que você vai entender hoje nesse bate-papo? No final, eu vou abrir, tá, para perguntas, para vocês poderem perguntar, para vocês tirarem dúvidas, mas hoje nós vamos ver por que que a loja sempre está dependente de uma promoção, de um desconto. Onde que nasce essa dependência do desconto? O que que eu faço antes de baixar o preço dos produtos? Como que eu evito as vendas sem desconto? Então, é um modelo simples, eu vou dar exemplos reais aqui para ficar bem fácil o entendimento, para você ver, estou fazendo isso? O que que eu posso melhorar na minha loja? Gente, tudo é crescimento, tudo é pegar alguma coisa de insight e aplicar para que você realmente veja o resultado acontecer, tá? Não tem método a ser seguido. Então, se a gente tem método, a gente consegue fazer melhor. E eu passo para vocês exatamente isso, tá? Eu sempre gosto de conectar com uma história, né? Com um caso real que já aconteceu com alguma lojista que elas sempre trazem para mim. E uma lojista falou a seguinte coisa para mim: Michele, a minha loja, infelizmente, ela vende bem quando tem promoção. Aí nós fomos analisar os números dessa lojista, da Mara. Ela falou assim: Olha, Michele, não sei onde que está o erro, eu não consigo perceber. Aí, analisando todos os detalhes, detectamos as compras por impulso. Muitos modelos repetidos na coleção. Muitos, tá? Então, várias marcas, mas vários modelos sendo repetidos por marca. A profundidade da grade, muito errada, muito errada. Plano de giro, nenhum, não tinha plano de giro. O produto chegava, era exposto, mas não tinha ação para poder fazer esse giro acontecer. Então, se o pessoal agradasse, bem, se não agradasse, lá ia sobrando par, ia ficando no estoque, daqui a pouco mais promoção, mais liquidação. Não tinha calendário para fazer ação nenhuma na loja. Então, gente, quando eu falo sobre promoção, promoção não era a estratégia. Ela usava a correção, usava a estratégia para corrigir algum erro dela. E aí, entendendo isso, foi mais fácil a gente montar um plano de ação. Então, eu falei assim: olha, você faz promoção ou você está sempre apagando o incêndio da sua loja? E ela ficou em silêncio, tá? E esse é um silêncio que atormenta muitas lojistas. Eu já estive com muito excesso de promoção. Eu já fui essa lojista que vivia de vendas através de promoção. A loja vendia muito, muito, muito bem quando tinha promoção. E eram promoções previsíveis, promoções que as clientes ficavam esperando. Então, eu podia vender muito bem,
achar que estava faturando alto ali com as promoções, mas na verdade eu estava o quê? Arrumando desculpa para os erros que eu cometia, principalmente das compras exageradas que eu fazia. Então, isso aí é bem complicado, né? E aí eu quero perguntar para você, fazer algumas perguntas que eu acho que vai ajudar a você entender onde que está aí o meu erro, o que que eu posso estar fazendo de errado. Primeira pergunta que eu gosto de fazer. Nos últimos 90 dias, quantas promoções você já fez? Quantas foram? Quantas dessas promoções foram planejadas? Quantas dessas promoções foram para fazer caixa na sua loja? Então, quando a gente pensa nessas perguntas, a gente tem que o quê? Avaliar como que está isso aí na minha loja. Quando a gente faz uma promoção, gente, tem hora que a gente precisa fazer, inevitável, tudo bem, mas ela precisa ser o quê? Planejada. Porque quando essa promoção ela é planejada, ela vira uma ferramenta de vendas na nossa loja. Mas quando ela é reativa, para resolver algum problema, vai virar o quê? Dependência. E aí complica-se tudo, não é isso? Bom, e aí eu vou trazer alguns exemplos, eu gosto muito dos exemplos, deixa eu ver se eu trago, se eu coloco aqui para vocês. É, exemplos, vamos práticos, né, do nosso dia a dia. Vamos imaginar, esses são casos de lojistas reais, tá, gente? Que em avaliações que a gente faz, a gente começa a perceber quais são esses erros. Deixa eu tentar compartilhar os slides que vai ficar bem visual para vocês aqui, tá? Hum, então vamos nos exemplos, né? Primeiro, eu vou falar sobre o escarpão de festa. Uma lojista, ela comprou o quê? Ela comprou um lote muito grande de escarpão de festa. Aí vamos imaginar o contexto aqui, tá? O escarpão tinha o salto muito alto. A cor desse escarpão era difícil, mais difícil do que o tradicional, do preto, do off, do nude. Era o escarpão dourado metalizado. Então, o que que acontecia? Ela pegou um escarpão, que não era das cores mais vendáveis na loja, apostou em uma grade muito alta, profunda, de escarpão dourado, salto 7 centímetros, que não é o tão básico, né? Que não é aquele médio de 4,5. E a cidade dela é muito pequena. As ruas têm muitos calçamentos ainda. Sabe aqueles calçamentos de pedra? Ainda tem muitos calçamentos. E aí o que que aconteceu? Ela não teve o giro desejado. Não aconteceu o giro. Ela foi e colocou desconto. E isso gerou o quê? Um prejuízo grande nessa compra que ela fez. Foi o preço? Será que foi o preço que ela praticou? Aí nós avaliamos preço, analisamos que não, o preço estava dentro do mercado, estava bem competitivo, por sinal, mas a gente viu que o quê? Que o erro estava lá na compra, porque ela não avaliou corretamente para quem que ela iria vender esse escarpão. Uma vez que ela morava em cidade pequena, muitas mulheres, né, preferiam o quê? O salto mais baixo, ou bem baixinho, o que tem rio, ou o médio, para poder deslocar na cidade, que muitas delas iam para a missa, ia para uma celebração de aniversário, ia para alguma festa de formatura, mas o quê? Iam muito a pé. Então, para andar nessa cidade, ficava difícil deslocar com escarpão salto 7 alto demais. Então, esse foi um dos casos que nós pegamos também. O outro caso foi de tênis branco numa loja, a loja Dona Bela, algo assim, tá? Essa loja, ela tem um público muito efetivo de tênis, que compra tênis, principalmente tênis branco. E ela sempre mantém em estoque esse tênis, porque ele o quê? Gira rápido. Só que ela
No desespero de fazer caixa, no desespero de conseguir grana para pagar mais novidades para a loja, ela pegou a X volume de produtos e colocou tudo na promoção. Resultado, o que que foi o resultado? Ela vendeu os tênis que já tinha giro normal na loja, que não precisava de uma promoção, ao invés daqueles calçados que ela precisava de colocar mais, fazer a efetividade de giro. Então, gente, ela fez o quê? Literalmente não parou para ser estratégica na promoção. Porque esse tênis, ele vende sozinho na loja dela. E ela, no intuito de fazer caixa, pegou, reuniu tudo, vamos colocar tudo isso aqui com X% de desconto. Acho que na verdade ela colocou com 50% de desconto, tá? E aí o quê? Os bons foram embora e os ruins continuaram. Então, ela não podia ter dado desconto naquele que venderia sozinho. Esse foi um grande erro que ela fez. Então, a gente precisa avaliar muito quando a gente vai fazer promoção na nossa loja, tá? A outra lojista, a Lara, da Lara Calçados, ela comprou uma mule que era tendência. Eu acho muito legal isso, tá? Ela estava com aquela mule parada ali, bem, né, precisando de giro, mas ela não conseguiu vender mesmo colocando desconto. E ela falava assim, mas por que que eu não consegui? É uma mule bonita, chama atenção, mas o que está acontecendo? Olhando também, verificamos lá valor, qual o preço de venda dela, como que estava bem ajustado. Mas a verdade é que ela o quê? Ela não tinha feito uma ativação de vendas para essa mule com preço cheio. Ela não mostrou essa mule. Nós avaliamos as redes sociais dela, se ela já tinha postado, se ela já tinha feito uma apresentação desse produto de forma mais efetiva, como que tinha sido a abordagem para o cliente a respeito dessa mule. Então, ela pecou em vários aspectos e, no intuito de fazer caixa, colocou a mule lá na promoção. Então, ela perdeu margem, deu grande desconto, perdeu margem, e o que que acontece? Depois ela foi comprar mule de novo, que os clientes dela gostam muito de mule. Eu falei, puxa vida, olha bem como que a gente tem que pensar mais para agir. A gente precisa muito pensar mais para agir, né? Porque senão realmente a gente mete o pé pelas mãos, tá? Bom, então quando a gente fala, né, sobre ativar a vontade, ativar o desejo das nossas clientes, é a gente entender como nós vamos apresentar para evitar que esse produto ele vá para promoção. Analisar o nosso estoque com cautela, friamente, para a gente ver esse aqui justifica fazer essa promoção nesse produto? O que que é mais importante? Então, quando eu entendo isso, eu consigo melhorar a minha demanda de promoção para uma promoção que seja o quê? De necessidade, de não giro, de algo que eu preciso ajustar, talvez nas peças que estão Estão com com. Se tiver quebrado, eu consigo consertar. Agora, mas não fez agora. peças que estão precisando de tirar do estoque as pontas, é o 34, é o 39, é o 40, às vezes algum 7 que for agarrado por algum motivo que a gente não sabe. Então, primeiro, eu preciso ir para o meu estoque, tá? Primeira coisa, antes de fazer qualquer promoção, é eu classificar o meu estoque em três partes, três grupos. O primeiro grupo, do grupo de giro natural. O segundo grupo de giro ativado e o terceiro grupo de giro de saída. E eu vou explicar para vocês esses três grupos que vocês precisam entender para que fique melhor o giro do seu estoque, a promoção efetiva que você precisa fazer. O primeiro grupo, que é o grupo do giro natural, por isso que eu queria que tivesse o slide aqui para ficar mais visual para vocês, tá? O grupo do giro natural são aqueles produtos básicos, já está falando, giro natural, aqueles produtos que não podem faltar de forma alguma na loja. Tem giro recorrente na loja. Ele é aquele produto que ele é campeão de venda. Sabe aquela sandália ou aquela rasteira que você sempre tem que ter na coleção? Sempre tem que ter no estoque. É exatamente esse produto. Então, esse é o grupo de giro natural. A gente vai fazer ação para proteger margem. Então, nós vamos fazer vamos imaginar, um lançamento de coleção com esses itens em destaque junto aos outros para ativar o giro.
É um grupo que reage bem a toda ativação de vendas que a gente faz. Ele é aquele coringa que sempre vai vender. Então, o desconto nesse grupo é um desrespeito à sua margem. É desperdício de margem, né? Que a gente fala. Então, não coloque esses produtos em promoção de maneira alguma, exceto as exceções, quando tiver pares picados, grade furada, algum produto que fala assim, puxa vida, ele é recorrente, mas ele o quê? Ele já está há mais de 6 meses vai fazer 6 meses? Eu já o quê? Opa, já sinalizo de colocar ele em evidência, tá? Em alguma promoção, aí tudo bem. Agora, o segundo grupo vai ser o quê? Do giro ativado. O que é o produto do grupo de giro ativado? São aqueles produtos que são mais moda, são mais tendência, aqueles que você compra para dar aquele up na sua coleção, porque também se a gente tiver uma tendência misturada ali na coleção, vai ficar a loja mais do mesmo, né? Assim? Então, nós precisamos ter esses produtos e a gente precisa, nesse grupo, avaliar esses produtos de moda e de tendência. Quais modelos de ticket médio alto que estão nesse grupo? Quais lançamentos que eu preciso fazer uma apresentação mais forte dele? Como que eu vou ativar uma ação comercial mais estruturada? O que eu posso fazer? Eu posso fazer quais ações? Tem várias ações que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, fazer uma live temática. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer uma live. Faça uma apresentação de produto sem aparecer, mostrando esse produto em vários ângulos. No pé de alguém, pede um pé emprestado se você não tem coragem de colocar no seu pé. Então, você precisa fazer algo para evidenciar esse produto. Um provador, né? Chama, pega aí duas amigas ou prima, alguma parente que tem coragem de mostrar o pé e coloca no pé dessas pessoas para mostrar esse produto. Vamos fazer rios, mas rios que mostrem o motivo daquele calçado ser tão versátil. Qual a opção de uso, de look com esse calçado? Quais são os ambientes favoráveis para usar esse calçado? Vai que às vezes a sandália é bloco 4,5. Tem N oportunidades para usar essa sandália. É uma tendência? Sim, é uma tendência. E o que eu posso fazer com essa tendência? Eu evidencio essa tendência para que ela tenha um giro mais rápido. Então, eu posso mostrar um look, opções de looks com essa sandália. Você vai lá no Pinterest, pega essas opções de looks e faz o quê? Mostra essas opções de look que caem bem com essa sandália. Você está ajudando a sua cliente. Então, e o terceiro grupo, que é o grupo de giro de saída. Então, é aquele grupo do sinal vermelho, tá? Que eu falo que é do sinal vermelho. É o grupo que a gente precisa o quê? Estar com ele assim muito nítido, acompanhar muito, porque é aquele grupo de erro de compra. Muitas vezes está no erro de compra ou na grade quebrada sem reposição. Às vezes está o quê? É um produto que teve rejeição. A gente viu que a gente já evidenciou, nós já fizemos campanhas, nós já apresentamos em live, nós já apresentamos demonstração de produto, nós já fizemos provador, já colocamos no pé, já tiramos tudo que a gente podia fazer, várias ações, já evidenciamos em loja, já colocamos na exposição com mais evidência, tudo a gente já fez, mas ele ainda assim, ele está o quê? Agarradinho ali. Então, nós precisamos de fazer uma ação de preço planejada e rápida nesse produto. Então, você pode fazer o quê? Um desconto gradual e pontual, né, gente? Mas detalhe, lembrem-se que a promoção é diferente de liquidação. A promoção a gente vai promover o produto ou dar um desconto menor. A liquidação você vai exterminar literalmente o produto. Às vezes exterminar até mesmo a margem do produto. Aqui nós estamos falando de promoção, tá? Vamos fazer um desconto, né, diferencial para esse produto específico que realmente foi assim, ele não foi assertivo na compra. Esses dias eu tive que fazer isso nas lojas, nas minhas lojas, porque nós compramos uma sandália, um slim bag rasteira. Gente, não é produto ruim, é produto bom. Mas o que que acontece? O calce dela não está certo. Mandamos para a fábrica falou que não, que é para pés mais finos e mas não tem jeito. A pessoa gosta, ama, mas ela não calça. O calce dela está errado. E a fábrica não nos indenizou. Então, o que que a gente fez? Uma ação agressiva, pontual, em cima daquele produto específico.
A gente precisa ter um prazo para que essa liquidação, para que esse desconto mais agressivo, ele aconteça. Não adianta você pegar e ficar um mês com esse produto. Você tem que fazer né, aquilo que a gente fala, a preparação, a antecipação, o que vai acontecer o evento, é preparar o evento literalmente. Então, para preparar o evento, são N passos aqui. Hoje nós não vamos entrar, mas eu vou trazer algum bate-papo só de preparação de eventos, preparação de uma live, tudo aqui bem pontual. Mas então a gente precisa o quê? Definir prazo que vai acontecer esse desconto, essa liquidação na loja, e a gente vai, para a gente poder fazer o quê? O foco vai ser liberar capital de giro e colocar esse produto para fora. Então, só esse grupo que vai entrar no desconto mais forte, tá bom? Os outros dois grupos, que é o de giro natural e o de giro natural e o de giro ativado, eles não vão entrar aqui não, porque eles não precisam desse desconto agressivo. Eles só precisam de estratégias diferentes para vender, tá bom? Então, como que nós vamos fazer antes de dar desconto? Antes da gente apertar o botão do desconto, que eu falo que é literalmente apertar o botão do desconto, nós precisamos responder honestamente algumas perguntas sobre os nossos produtos. Nós já colocamos esses produtos nos stores? Já fizemos posts? Já elaboramos um reels a respeito desse produto? O cliente já experimentou? Já viu nas redes sociais? Já pegou esse produto? Já namorou? Já foi provado numa live? Alguém mostrou como fica no pé? Qual que é a tendência? Está relacionada a qual tendência? A por que essa cor? Qual que é a versatilidade de uso? Como combinar esse calçado? Qual que é o look a ser combinado? Nós já fizemos uma campanha desse produto dentro da nossa loja? Uma ação comercial? Nós já promovemos ele visualmente na nossa loja? Colocar ele em evidência? Não de preço, mas de evidenciar o produto? Como que o que nós fizemos para esse produto? Nós já fizemos o look combinado? O cliente viu, né, aquelas sugestões de como usar no dia a dia? A nossa equipe, ela está sabendo apresentar esse produto? Porque muitas vezes nós não ensinamos e culpamos a nossa equipe. Ah, porque ela não consegue vender. Mas ela às vezes pergunta se é de couro ou de napa, nem a nossa atendente está conseguindo definir. Então, se você não tiver um preparo da equipe, fica difícil também, né? Então, é preparar para poder a gente ajustar as expectativas do cliente com as necessidades que ele tem. As vendedoras, elas ofereceram esse produto de forma a apresentar esses benefícios, ativar vontade de compra dessa cliente. Então, eu falo que para todas essas perguntas que eu faço do meu produto, se eu responder não para a maioria, eu não tentei vender. Eu tentei o quê? Liquidar o meu produto. Então, fiquem atentas a essas perguntas. Fiquem atentos a esses produtos. Vamos avaliar o que é que nós temos feito para que esse giro aconteça, tá? Vamos imaginar aqui alguns exemplos dessas ações sem dar descontos, tá? Vamos imaginar que estamos na semana da bota. Vamos imaginar uma bota aí. Nós primeiro precisamos estruturar uma campanha. Então vai ser uma semana inteirinha dedicada a mostrar as possibilidades das botas no nosso estoque. Quais botas que eu tenho? Essas botas, eu separo essas botas e posso fazer o que com essas botas? Eu posso fazer uma campanha com 5 looks diferentes, que vai do quê? Do casual até o elegante. Eu posso mostrar 5 ocasiões reais de uso, trabalho, passeio, festa, dia a dia. Posso mostrar tudo isso para essa bota específica. Eu posso mostrar o quê? Uma prova da bota ao vivo. As pessoas amam ver a pessoa calçando, a pessoa andando com essa bota. Não é isso? Nós podemos fazer stories educativos, posts educativos. Como que conserva uma bota? Como que limpa uma bota? Como guardar essa bota para que ela se mantenha o quê? Mais nova, né? Para que ela sempre esteja bem, esteja com visual legal aí. Então, quando a gente faz isso, a gente vai criar desejo, a gente vai educar as nossas clientes e a gente vai vender com a margem cheia sem depender do danado desconto.
Então, tudo. Ah, mas dá muito trabalho. Gente, crescer dói dá trabalho, vender dói dá trabalho. Você quer o quê? Você quer só ficar aí tendo uma loja? Eu falo que sendo, né? Sendo o seu passatempo caro, uma loja que se quer seu passatempo caro, ou que é uma loja lucrativa? Eu quero uma loja lucrativa, não quero ter um passatempo caro. Então, quando a gente fala que dá trabalho, dá sim, dá trabalho sim. Mas se você quer resultados reais, você tem que deixar de ter esse passatempo caro para ter o quê? Uma loja lucrativa de verdade. E é isso que esse bate-papo traz para a gente, esses, né, esses pensamentos. O que que eu posso fazer? Se eu tiver, vamos fazer um desafio do conforto. Eu posso criar esse desafio, onde o conforto vai ser a essência, vai ser o protagonista da minha apresentação. Eu posso fazer essa ação, principalmente no tênis. Tênis não traz muito conforto, uma sapatilha não traz muito conforto. Esses modelos que têm muita tecnologia de conforto, pego alguns itens desse e seleciono para fazer essa apresentação. Coloco o cliente para experimentar. Convido para poder ele andar na loja, colocar o calçado, testar o calço desse calçado e ver o conforto que ele proporciona. Eu pego alguém que tem um Joanete, tem sapato específico de conforto para Joanete, mostro para essa cliente da Joanete, para ela realmente o quê? Puxa vida, realmente isso aqui é bom para caramba, né? Não tá me incomodando o Joanete. Então, eu convido essas pessoas para estarem fazendo. Eu gravo a reação dessas pessoas, isso é prova. Eu gravo esses depoimentos. Então, eu posso mostrar a palmilha. A palmilha, ela tem uma tecnologia especial para quem tem o quê? Quem tem o esporão calcâneo. Para quem sente muita dor nos pés. Eu trago isso, eu compartilho experiências reais. E aí, gente, eu não estou vendendo o quê? Só o produto, eu estou vendendo solução para minhas clientes. E aí a solução, ela vale sim o preço cheio. Ninguém vai querer saber de pedir desconto, não. Só se pedir aquele desconto no final, lá na hora que estiver fechando o caixa. Me dá um descontinho, tem um descontinho? Você fala o quê? Melhor do que um desconto, eu vou te dar um mimo, né? E nós vamos falar depois sobre isso também. Bom, qual que é a outra semana que nós podemos falar? Do salto seguro, porque tem cliente que tem receio de usar salto, né? Sim, principalmente pós-pandemia, as pessoas acostumaram muito com calçados mais baixos, com o tênis principalmente, com rasteiras. Então a gente precisa quebrar essa objeção do salto. Eu preciso fazer o quê? Mostrar que muitas vezes elas têm aqui uma percepção errada na cabeça do desconforto, da instabilidade, né? Assim? Então eu preciso de fazer uma campanha que seja focada em salto médio com estabilidade. Então, eu pego lá os saltos de 2,5, 4,5, no máximo até 7, para mostrar o quê? Que são elegantes, mas que têm segurança. Eu mostro que eles são estáveis, porque tem a base larga, muitos deles têm salto bloco. E eu mostro isso. Eu ensino que o salto bloco, mesmo sendo um calçado mais alto, te dá uma estabilidade muito maior, te dá mais apoio. E aí eu preciso o quê? Gravar as clientes caminhando, usando. Tudo é prova, mostrar. Quanto mais a gente mostra, mais as pessoas o quê? Querem comprar. Não é isso? Então, o que que é um dos erros gravíssimos que eu vejo? Ele é invisível, sim. Eu chamo ele de erro invisível, tá? É mais comum do que a gente imagina. É um dos erros mais comuns, mas também mais caro, que as lojistas cometem assim gravemente, que é o quê? Usar a promoção como solução para tudo, tá? Aqui eu falo da promoção com valor, com descontos maiores, tá, gente? Promoção, liquidação que eu estou comunicando assim, descontos altos. Então, sempre é a solução para o marketing que deu errado na loja, para o giro que deu errado, para a compra que foi excessiva, para me corrigir meu estoque. Tudo é motivo de eu fazer promoção. E promoção não é para tudo isso, não, gente. Promoção é para a gente o quê? Fazer com objetivo específico. Então, quando eu trato a promoção como a única estratégia na minha loja, eu vou criar dependência. Eu crio dependência da promoção, eu destruo a minha margem. Não é assim? A dependência faz destruição de margem.
Então, isso é muito sério. É entender para a gente avaliar como fazer para eu ter um giro mais efetivo com margem cheia. O que eu posso fazer na minha loja? Olha o tanto de exemplo que eu trouxe para vocês. Às vezes a gente erra sim nas compras, mesmo com orçamento, mesmo com planejamento, tem produto que não sai, tá tudo certo, acontece. Nós somos reais. Se furar o nosso braço, sai sangue, né? Sim. Então acontece, os erros são inevitáveis, mas quando a gente tem um controle mais assertivo do nosso estoque, separando para esses três grupos, avaliando criteriosamente cada item, avaliando melhor a nossa compra, a gente vai evitar de fazer essas promoções e liquidações mirabolantes, de perder tanta margem na nossa loja. Porque a gente, algum item vai precisar de um desconto maior? Claro que vai, mas nem todos. E é isso que tem que ficar muito claro para a gente, tá? Bom, hoje, né, bati esse papo aqui com vocês. É muita coisa, é muito amplo esse tema, muito amplo. Não consigo trazer ele de forma tão completa quanto gostaria, mas para quem me acompanha, tá aqui nas aulas, sempre vai entendendo os pontos que eu vou amarrando. A gente fala que é um quebra-cabeça. A gente vai colocando as pecinhas, encaixando para a gente entender o que é que a gente faz e o que é que a gente vai entrelaçando ali, porque algo está entrelaçado com o outro, uma compra está entrelaçada com o giro de estoque, não é assim? Uma apresentação de produtos está entrelaçada com uma promoção, para evitar essa promoção acontecer. Então, é uma construção, é uma montagem de quebra-cabeça que eu faço aqui para vocês, tá? Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre preço e valor na loja de calçados. Por que que muitas vezes a lojista acha que o problema é o preço? Por que será? E aí eu vou mostrar para vocês que muitas vezes o erro está em não mostrar valor percebido para cliente. Como que é que eu vou fazer a diferenciação aí? Como que eu vou elevar o valor do meu produto para que o cliente não fique só olhando o preço do meu produto? Então, você vai entender realmente como aumentar esse valor percebido em cada produto. Nós vamos ter, né, exemplos práticos para vocês entenderem e como que a gente vai fazer para ter uma argumentação de vendas mais efetiva. Para a gente deixar de ter aquelas frases na loja, tá caro, vou pensar, né? Sim? Então, uma aula bem prática que vai ser como, né, bem cheia de exemplos e aplicações no dia a dia para você entender essa diferença. Então, já agenda para estar comigo na próxima terça, onde nós faremos esse bate-papo de preço versus valor na loja de calçados. E para você que ainda não fez o seu diagnóstico de loja, nós temos um diagnóstico gratuito, onde você agenda comigo um horário, eu te apresento alguns pontos cegos que você às vezes não está entendendo, não está conseguindo perceber na sua loja, que estão fazendo o giro o quê? Estar travado, tá? Onde que está esse gargalo de giro? Onde que o estoque está espremendo você? Por que que ele está espremendo? Não é assim? Então, erro de compra, tudo a gente analisa e a gente verifica através desse diagnóstico que atua em 7 áreas da loja. Se você ainda não fez, se você tiver interesse, pode clicar lá no link da bio e pedir o seu diagnóstico gratuito, tá? É pelo Zoom, como a gente está aqui, só que olho no olho. Então, eu vou entender mais detalhadamente sobre a sua loja. É bem específico mesmo. Então, não é de mais pessoas juntas, é só eu e você batendo esse papo e entendendo com mais clareza onde pode estar esse ponto cego da sua loja, beleza? Então, no ensino, gente, é teoria que eu aprendo nos livros, tá? Eu ensino prática de varejo real, de varejo de calçados que eu vivencio todos os dias. Já errei? Sim, já errei demais. Já comprei errado demais. Eu já queimei margem com promoção desnecessária, pelo desespero de fazer caixa. Então eu já tive aperto de caixa mais. E foi justamente, né, por ter passado por esses gargalos todos, por esses nós, eu falo que é uma mangueira cheia de nós que eu já passei, hoje eu ajudo as lojistas a realmente a terem lojas mais lucrativas, com giro mais previsível, com a margem mais protegida. Então, existe a diferença entre tentar e ter método. E isso é o que eu quero deixar para vocês, tá? Método é o que vai separar quem sobrevive de quem prospera. É muito sério isso.
E hoje, então, o que que foi o bate-papo? Vamos lá para o resumão da nossa aula de hoje, né? O que que você aprendeu? Primeiro, que a promoção constante é sintoma, não é estratégia. É sinal de erro que vem antes, erro anterior. Ativação vende sem desconto. Então, se eu programo, se eu planejo uma ação estruturada, eu crio desejo, eu protejo minha margem. Uma ação protege margem. Mostrei para vocês, não é isso? Testar as estratégias antes de dar desconto. Muitas vezes o erro está lá na compra. O produto errado ele não vai girar se não tiver desconto. E às vezes ele não gira nem se tiver desconto. Então, por isso que a gente tem que pensar muito, muito, muito antes de fazer a compra. Eu preciso classificar meu estoque, não é isso? Eu mostrei três grupos aí para classificar, que é o giro, o estoque de giro natural, o estoque de giro estratégico e o estoque de ativação que eu preciso. O desconto, que é a última estratégia, a última ferramenta que eu posso usar. Só em caso de giro de saída, não é o terceiro ponto ali, giro de saída? Não como a primeira opção. E aí eu vou deixar uma frase para vocês que eu quero que vocês pensem muito, tá? Que é exatamente a frase, que é exatamente a frase que quem precisa dar desconto para vender não tem problema de preço. Atenção, hein? Quem precisa de desconto para vender não tem problema de preço, tem problema de estratégia. Então, vamos pensar, vamos imaginar o que que a gente está fazendo aí na nossa loja, o que que a gente pode fazer para melhorar o giro do nosso estoque. Trabalho dá, viu, gente? Eu não vou falar mentira, porque quando eu faço uma promoção, cansa. A gente tem que pensar em várias estratégias antes de partir para a promoção e a gente tem que realmente, focar, né? Foco total no estoque, foco total nos produtos que precisam de ter esse giro, incremento de giro. E o que que eu vou fazer? Não é solução dar desconto, tá? Só o último caso mesmo que a gente apela para o desconto agressivo. Tudo bem? Vou abrir aqui o chat, deixa eu puxar o chat aqui para responder alguma pergunta que vocês queiram. Deixa eu abrir meu chat, que meu chat está escondido. Deixa eu ver onde está meu chat aqui. Não tô conseguindo achar meu chat hoje, não, gente. O que aconteceu? Ah, tá aqui, achei. Achei meu chat. Pena que eu não consegui compartilhar os slides para vocês, tá? Não consegui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui? Tem pergunta. Fernanda, boa noite. Girlene, o desconto menos agressivo, geralmente você coloca qual percentual máximo? Olha, eu não consigo te responder qual que é o percentual máximo que eu coloco. Vai ser muito específico para grupos de produtos, tá? Porque tem grupo que eu realmente quase que eu preciso de dar para a pessoa para levar, porque às vezes for um par, esse par não está enfiando pé de ninguém, então tem que ser bem estratégico, beleza? Outra coisa, vamos avaliar a aula aí, tá? Se você ainda não avaliou, é só clicar nesse link. É super simples, é super prático, e nele você pode sugerir também temas de aulas para a gente fazer para o próximo bate-papo, tá bom? Vamos lá, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Se quiser solicitar diagnóstico, também tá aí o link, tá? Deixa o link para vocês. Se você ainda não segue o canal do YouTube, siga, gente. Toda semana tem uma aula lá colocada no YouTube. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Vai ser bem legal para vocês estarem, né, acompanhando esse bate-papo. Porque, olha, hoje eu saí de uma loja, eu estava rodando as lojas e eu estava observando como que as lojas, a maioria está com placas imensas de descontos de 70%, 50%. Aí os meninos falaram assim, nossa, Michele, mas que coisa, né? A gente consegue fazer um giro muito efetivo com pouco desconto, com quase nenhum desconto. Falei, graças a Deus. Ou seja, a equipe está trabalhando o quê? Coesa. A gente está trabalhando de uma forma bem efetiva, porque não é fácil, né? A gente sabe que pares sobram sim, mas se a gente não tiver uma assertividade para poder fazer estratégia, fica difícil, né? Sim? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Podem colocar aí no chat, por favor, para que eu possa responder vocês. Alguém? Alguma pergunta? Vamos lá? Alguma observação?
Nenhuma observação? Então, foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo de lojista para lojista. Aguardo vocês na próxima semana com o bate-papo preço vezes valor em lojas de calçados, tá bom? Beijos, excelente, abençoada semana para cada um de vocês.